Olá, me chamo Sofia Lasti Furlaneto, sou estudante do IFRS Campus Bento Gonçalves e sou autora da pesquisa Mulheres em Transe na Terra do Sol, o feminino nos filmes de Glauber Rocha, e fui orientada pela professora Letícia Ferreira. Antes de mais nada, o cinema como fonte histórica deve ser entendido não como um reflexo da realidade, mas uma construção do real que toma forma na linguagem cinematográfica. O cinema ele só passou a ser efetivamente usado como fonte histórica na década de 1970. Dito isso, o cinema brasileiro é composto por uma diversidade imensa de obras. E um dos movimentos mais inovadores que já tivemos aqui no Brasil foi o cinema novo. Ele nasceu no final da década de 1950, em meio a intensos processos políticos, sociais e econômicos. Os fundadores do cinema novo tinham como lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, o que mostra como eles valorizavam filmes autênticos e anti-industriais. Essas obras revolucionaram o modo de fazer e pensar cinema aqui no Brasil, renovando linguagens, narrativas e imagens, sendo que os cineastas envolvidos nesse movimento se comprometiam a representar a realidade brasileira que passava por grandes mudanças, como a urbanização e a industrialização, que são características da modernização da sociedade. E como refletido por Malafaia, o cinema novo é fruto do processo de modernização. Entre seus fundadores estava Glauber Rocha. Ele foi um artista, teórico e pensador anti-imperialista. O cineasta baiano recebeu reconhecimento internacional por algumas de suas obras cinematográficas. Em seu texto mais conhecido, Estética da Fome, ele defende a integração do cinema novo no âmbito econômico e industrial, sendo que isso só seria possível com a libertação da América Latina. Ainda nesse manifesto, o Glauber ele vai explicar um pouco sobre a estética miserável que é muito presente em seus filmes. E ela não é uma estética agradável, porque na verdade ela busca chocar o público, fazendo com que as pessoas voltem seus olhos para a realidade de seu próprio país. Outra coisa muito importante que o Glauber Rocha traz como conteúdo nesse texto é a descrição das mulheres do cinema novo como seres em busca de uma saída possível para o amor, dada a impossibilidade de amar com fome. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é compreender, por meio da observação das personagens femininas de Deus e Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, de que forma as mulheres são representadas nas obras cinematográficas de Glauber Rocha. Bom, e para analisar esse feminino, partiu-se da ideia de que gênero é uma construção que vai mudar de acordo com a sociedade, época e cultura de um povo. E tendo em vista a época que os filmes representam, acredita-se que analisar também a classe e a raça dessas mulheres é importante, visto que, por exemplo, uma mulher branca da elite não faz parte do grupo de mulheres que sofre outros tipos de opressão. Assim, o estudo se justifica pelo fato de que se sabe que durante a história a narrativa das mulheres sempre foi silenciada e pouco abordada. Portanto, a necessidade de compreender as mulheres brasileiras na sua pluralidade dentro do cinema e fora dele é enorme. Assim, buscou-se contribuir tanto para as discussões de gênero quanto para as reflexões sobre o cinema nacional. E para alcançar esses objetivos, foram assistidos e analisados os filmes Deus e Diabo na Terra do Sol, de 1964, e Terra em Transe, de 1967. Após, fichou-se as cenas em que as personagens selecionadas aparecem. Também foi feita uma ampla revisão bibliográfica sobre cinema novo, gênero e identidade nacional, e estudou-se o contexto político, social e econômico da época em que as obras foram criadas. E só após todas essas etapas pôde-se analisar as mulheres dos filmes.
Bom, o primeiro filme, Terra em Transe, ele parece trazer consigo uma predição de tempos sombrios que chegariam com o decreto AI-5 em 1968. Ele se passa no país fictício de Eldorado, que se assemelha em vários aspectos aos países latino-americanos da época. Por exemplo, é constituído por um povo miserável, alienado e manipulado pelos grupos de direita e pela elite, e que sente a necessidade de encontrar um líder que os tire da pobreza. O feminino nesse filme, ele vai agir em nome do que acredita, demonstrando muito interesse na esfera política. Então, a personagem que analisamos, a Sarah, ela vai sempre colocar seus ideais acima de tudo. E numa das falas mais marcantes do filme, que é dela, a Sarah vai falar um pouco sobre ambições, sobre sacrifício, e com isso ela vai demonstrar muita coragem e muita independência. No outro filme, Deus e Diabo na Terra do Sol, a gente vai para uma temática mais sertaneja. Então, Manuel e sua companheira, Rosa, eles partem pelo sertão após ele matar um fazendeiro que o havia enganado. Eles vão procurar refúgio em dois locais, primeiro no messianismo e depois no cangaço. Esse filme é uma forte denúncia às condições de vida da população rural nordestina. O feminino, ele é extremamente complexo e é muito ligado à materialidade e ao trabalho, sendo que ele apresenta uma grande desesperança no futuro. A Rosa, ela vai se opor durante todo o filme a Manuel, porém, ela se mantém leal ao companheiro. Assim, eles partem pelo sertão em busca de formas de amar longe da fome. Nesse filme a gente nota uma constante dialética. Então, por exemplo, do pecado e da virtude surge a salvação. Do cangaço e do messianismo surge o mar. E é em meio a essa situação que a Rosa ela vai se mostrar apegada ao chão, ao racional e à sobrevivência. Como resultados, a gente nota que os filmes trazem duas esferas totalmente diferentes. E em Terra em Transe a gente tem uma temática urbana, com uma militante idealista de classe média engajada com os problemas de seu tempo. E em Deus e Diabo na Terra do Sol, a gente tem uma trabalhadora que vê o futuro com muita desesperança. Algo que pode se notar nesses filmes, e que é diferente de muitos outros filmes, é que os corpos dessas mulheres não são objetificados. Muito pelo contrário, o principal ponto que une as duas personagens é a racionalidade. Então elas têm isso de comum. E essa racionalidade ela vai se contrastar aos sonhos dos companheiros. Como considerações finais, então, note-se mudanças e permanências nos olhares e discursos sobre as mulheres e seus papéis sociais, e também que as mulheres analisadas enfrentam uma série de dificuldades existentes naquela época e que se perpetuam até os dias de hoje, como a desigualdade social e o autoritarismo. Eu gostaria de finalizar essa apresentação lembrando do incêndio da Cinemateca Brasileira, onde se perdeu parte do acervo de Glauber Rocha, inclusive. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada pela oportunidade e pela atenção.